Olá, Bário. Olá, pessoal, tudo bem? Daiane Araújo, professora de inglês aqui. Eu estava esperando uma aluninha entrar online, mas ela está presa no trânsito. São 7h12 da manhã de uma quarta-feira e eu resolvi gravar esse vídeo. Eu quero começar uma série de vídeos sobre aquisição, como nós aprendemos uma segunda língua. Eu espero que esses vídeos possam ajudar você que está aprendendo inglês, que está aprendendo uma outra língua, que não seja aquela que você aprendeu quando criança, né? A primeira língua. E para você que é professor de línguas também, que entender esse processo, eu acho fundamental que a gente entenda bem o que se passa com o nosso aluno, o nosso aprendiz, para a gente poder criar uma prática bem fundamentada. Eu estou vendo tanta coisa por aí que eu estou ficando assim, boquiaberta, né? Método para aprender inglês do exército americano, sempre com promessa de fluência, popopô da fluência, PPP da fluência, e a gente vai entender aqui um pouquinho toda a complexidade do que é a gente aprender uma segunda língua, o fenômeno incrível que é, e como que não é uma coisa que é algo que a gente às vezes take for granted, né? A maneira como a gente aprendeu essa capacidade incrível da linguagem, ela é muito, a gente não para pensar na coisa incrível que é ter essa capacidade de, através desses sons, a gente se comunicar, né? Eu estou lendo esse livrinho da Lourdes Ortega, Understanding Second Language Acquisition. Eu quero mostrar para vocês, porque a Lourdes Ortega, ela é uma pensadora do SLA contemporâneo muito importante. E ela escreveu esse livrinho e eu estou achando esse livro muito bom. Ele dá uma passagem geral sobre como que se dá esse processo e tem insights excelentes, assim, pesquisas super recentes. Então, eu queria fazer hoje só uma pequena introdução bem rápida sobre esse campo científico que estuda como nós adquirimos uma segunda língua, ou seja, uma língua depois que a gente aprendeu a nossa primeira língua. Existe um campo de estudo sobre isso, que estuda isso de maneira científica. Eu acho legal a gente divulgar isso, né? Para você que está aprendendo línguas também, para você saber que existe um campo de investigação sobre como você aprende inglês, por exemplo, como nós aprendemos, falando português brasileiro, aprendemos o francês, o inglês, como se dá esse processo. A gente chama de Second Language Acquisition, ou SLA, né? Muito conhecido como SLA. Investiga essa capacidade humana de aprender uma língua depois da sua primeira em diversos momentos da vida, na infância, na adolescência, quando a gente é adulto, tanto em contextos mais naturalísticos, né? A pessoa, por exemplo, chegou como imigrante nos Estados Unidos e vão tentar aprender inglês por lá. Ou de instrução, como eu aprendi aqui no Brasil. Fui fazer um curso de inglês, né? Você pode aprender na universidade, você pode aprender com um professor particular, então tem vários contextos. E esse campo de estudo faz essa investigação científica sobre isso, né? E isso tem uma importância muito grande. A gente é um campo que tem aplicações, pessoal, muito práticos, tá? Eu vou dar aqui só alguns exemplos, né, que a Lourdes Ortega dá, né, de como a gente pode aplicar essas pesquisas. Por exemplo, você quer criar o seu filho bilíngue. Qual que é a melhor idade para começar? A gente tem investigação sobre isso, sobre, a gente chama de age of onset, né? Quando que começa essa aquisição, qual que é o melhor momento para começar? Existe uma investigação sobre isso. Você pensa no imigrante que chega lá, vou botar o exemplo aqui, chega na Inglaterra, veio da Espanha, e aí ele vai ter que estudar numa escola inglesa. Quanto tempo vai demandar para ele aprender o idioma suficiente para ele acompanhar as aulas, por exemplo? A gente tem, dentro do SLA, um subcampo de pesquisa sobre isso, que é o Rate of Acquisition, o ritmo que é possível a gente aprender uma segunda língua, né? Pensa nas pessoas, nos imigrantes, saiu de uma zona de guerra, foi para a Europa, ou algo do tipo. Chega lá, a pessoa não consegue aprender, fica sendo vítima de grupos anti-imigração, por exemplo. Ah, você não aprende a língua, não sei o quê, fica aí com esse conhecimento rudimentar.
existe investigação sobre isso, a gente chama de ultimate attainment. Qual que é o limite? Todo mundo pode ser fluente, adquirir a língua, essa habilidade na língua depois de adulto? A gente tem isso, né? É, minhas notas ainda precisam ser editadas, né, pessoal? Nós, professores, existe uma maneira mais eficiente de ensinar inglês? Eu ensino mais instrução, dou mais instrução gramatical, ou tento aproximar minha prática de contextos de uma maneira mais naturalística, né? Content-based, task-based, ok? Então, a gente tem um campo de atuação, um campo de pesquisa que tem muitas aplicações, que é o SLA, e eu sou entusiasta do SLA, ok? E o que que a gente vai tratar aqui? A gente sabe, assim, existem alguns fatores universais que a gente tem que investigar na hora de aprender uma segunda língua, que são questões de idade, a língua materna, o ambiente e questões de cognição. Todas essas questões vão interagir e vão ter influência na sua habilidade de aprender o inglês, por exemplo, né? A gente sabe que existem pesquisas, é melhor começar mais cedo? Eu posso começar como adulto? Como que funciona isso? Qual que é a influência que o português brasileiro vai ter? Eu vou aprender inglês já sabendo português. Qual que é a influência que essa primeira língua pode ter? E vice-versa depois, né? A gente sabe que hoje uma língua não é só daqui para lá. A segunda língua também passa a ter influência na primeira. A gente pode tratar disso depois. Questões de ambiente, onde que a gente aprendeu essa língua, e questões de cognição. Existe uma arquitetura cognitiva que favorece algumas pessoas para aprender línguas? Olha um monte de fatores que vão se intercalando aqui. Questões de características individuais. Você está mais motivado? Está menos motivado a aprender o inglês? Você é uma pessoa que tem mais vontade de se comunicar? Tem menos? Questões de aptidão. Se investiga questões. Existem pessoas que para elas é mais fácil aprender línguas? A gente tem papers, tem pesquisas sobre isso. Então, eu vou tratar de todos esses temas aqui. Eu acredito que o próximo vai ser questões de idade. Como que a idade influencia na aprendizagem de uma segunda língua? Então, só para fazer uma introdução aqui, que a gente vai tratando desses temas. E eu espero que possa ser útil para você que ensina línguas e para você que está aprendendo línguas também, para você criar, ter saber um pouco sobre o processo, para não cair nessas promessas de internet, né? Do método maravilhoso, revolucionário, né? Do você só vai aprender aqui comigo, porque com os outros você falhou, mas agora você vai aprender. Tem muita promessa. Eu acho que se a gente fizesse um trabalho de divulgação científica sobre aprendizagem de línguas, ia ajudar muita gente, né? Então é isso. Se você gostou do canal, do vídeo, dá um joinha, compartilhe com um colega e vamos criar essa comunidade aqui que vai discutir cientificamente como nós aprendemos uma segunda língua, ok? Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.